Meus irmãos, a palavra de hoje, meus irmãos, se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3, amém? Amém. Glória a Deus, livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, onde diz: E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, aviassem a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Versículo 10, onde diz: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam alternadamente, louvando e celebrando ao Senhor, dizendo: Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo e alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que o som se ouvia de muito longe. Amém, meus irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que eu estou trazendo hoje, meus irmãos, fala da construção do segundo templo de Deus em Jerusalém. Porque o primeiro templo, ele tinha sido construído pelo rei Salomão. É o famoso templo de Salomão, né, meus irmãos? Só que, meus irmãos, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, esse primeiro templo, ele foi destruído. E aí, meus irmãos, passados 70 anos de cativeiro do povo de Israel, então eles foram libertos do cativeiro e puderam voltar para a sua cidade, para Jerusalém. Ali, quando eles voltaram, alguns homens foram levantados, como a gente viu aqui na palavra, para construir um segundo templo a Deus. Então, meus irmãos, quando esses homens se levantaram para construir um templo a Deus, nós vemos que alguns dentre o povo, em vez de se alegrarem, enquanto outros se alegravam, jubilavam, outros, meus irmãos, choravam diante da construção desse segundo templo. E, meus irmãos, comparando o primeiro templo com esse segundo templo, eles choravam. Isso, meus irmãos, não é diferente do que acontece conosco. Porque o templo, meus irmãos, hoje somos eu e você. Porque, como já foi dito aqui hoje, Deus ele não habita em templo construído por mãos humanas. Deus, ele habita dentro de nós. O templo somos eu e você. Então, meus irmãos, quando a gente começa a construir o templo de Deus dentro de nós, ou seja, quando a gente começa a construir o nosso relacionamento com Deus, quando decidimos aceitar a Jesus, ter uma vida mais próxima com Deus, acontece muito como aconteceu aqui na palavra de Deus. Muitos se levantam para fazer comparações em nossas vidas. Ou seja, comparar como éramos antes desse relacionamento, dessa construção do templo dentro de nós e como somos agora. Muitas pessoas vão estar fazendo essa comparação, assim como foi a comparação aqui na palavra, né, meus irmãos? E, meus irmãos, essas pessoas que vão se levantar para estar fazendo essas comparações, geralmente não são pessoas de longe, não. Acontece como aconteceu aqui na palavra. Porque se a gente for meditar aqui na palavra, a gente vai ver que aqueles que choraram quando começaram a construir os fundamentos do templo do Senhor foram os próprios povos de Israel. Inclusive foram os sacerdotes, os levitas e aqueles os chefes de paz, ou seja, os chefes de família. Foi o próprio povo de Israel. Começou com eles, e a gente vai ver na palavra que depois povos inimigos começaram também a se levantar contra a construção do templo. Mas primeiro, meus irmãos, quem começou a se levantar foram os próximos, foram o próprio povo. E não assim não é diferente de nós. Quando a gente começa a construir o templo de Deus dentro de nós, geralmente quem começa a se levantar e fazer essas comparações são as pessoas mais próximas, ou seja, são familiares, são amigos,
fazer essas comparações. E essas comparações, meus irmãos, geralmente elas não são positivas. Elas vão dizer, porque você era mais legal antes, porque você era assim, você era assado, agora você tá chato, tá assim, tá assado. Sempre, geralmente, vão ser comparações negativas. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque essas pessoas que se levantam para fazer essas comparações, para te criticar, elas normalmente não estão no mesmo nível espiritual que vocês. Ou seja, elas não estão vivendo o mesmo momento, o mesmo relacionamento que você está vivendo com Deus. Então ela não vai compreender o que você está vivendo. Na palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-lo, porque se discerne espiritualmente. Ou seja, Jesus, o homem natural, ele não vai entender o que você está vivenciando com Deus, porque só discerne espiritualmente quem está no mesmo Espírito que você, meus irmãos. Então, por isso que muitas pessoas vão se levantar para fazer essas comparações, para estar criticando, né? Olha lá como está, agora está querendo ser santo. Muitas pessoas vão estar querendo se levantar, sim, para apontar e para criticar você, quando você decide ter um relacionamento mais estreito com Deus. E como eu disse, geralmente são pessoas mais próximas de nós. Porque, meus irmãos, como eu disse aqui, geralmente essas pessoas elas não estão no mesmo nível, não estão vivendo o mesmo que vocês estão vivendo. São pessoas que ainda estão vivendo mais o mundo e não a Cristo. São essas pessoas que vão se levantar para apontar mesmo o seu relacionamento com Deus. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a construir esse tempo de Deus dentro de nós, você acha que o inimigo ele se alegra quando você começa a ter um relacionamento mais estreito com Deus? Quando você decide viver a Cristo de verdade, com seriedade, o inimigo ele não se agrada. Então, meus irmãos, o inimigo ele vai criar de todas as estratégias para querer te entristecer, para querer fazer com que você pense que antes as coisas eram melhores e agora não são. Então, ele vai usar de pessoas para lhe entristecer. Inclusive, meus irmãos, o inimigo ele pode até fazer com que coisas que você vivia no passado que não eram boas, ele vai fazer você pensar que eram boas, só para você fazer olhar para trás. Porque o objetivo do inimigo é esse, que a gente venha olhar para trás, venha pensar que servir a Jesus não adianta de nada. É isso que é o objetivo do inimigo, meus irmãos. Foi assim, meus irmãos, com o povo de Israel. Quando o povo de Israel, eles saíram ali do Egito, que eles tiveram que passar pelo deserto até chegar à terra de Canaã, terra prometida. Aquele povo, em determinado momento, eles tiveram vontade de se alimentar de carne. Então aquele povo começou a olhar lá para o Egito e pensar, era melhor nós estarmos lá no Egito, porque lá no Egito a gente comia isso, comia aquilo, tinha comida de graça. Ou seja, meus irmãos, mesmo aquele povo no Egito sendo escravos, eles eram escravos, eram submetidos a trabalhos pesados, forçados, mesmo assim eles estavam olhando para trás e ainda achando que era bom. Mesmo naquela época, Deus estava alimentando aquele povo com maná que descia dos céus, o pão que descia dos céus. E mesmo assim aquele povo estava olhando lá para trás, pensando que aquilo que eles viviam, que não era bom, que não era bom, fosse bom. Aqui na palavra Números, no capítulo 11, vai dizer: e o populacho que estava no meio deles, isso é em relação ao povo quando estava no deserto, o povo de Israel, veio ter ardente desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e do alho poró, e das cebolas e do alho. Ou seja, eles estavam até querendo voltar lá para o Egito, meus irmãos. Coisas que eles viviam na escravidão, eram escravos, forçados a trabalhos pesados. E aí o inimigo fez até coisas que eram ruins no passado, eles acharam que eram bom. Então olha a estratégia do inimigo. Tudo para fazer a gente olhar para trás, tudo para fazer a gente pensar que servir a Deus não adianta de nada, que a nossa vida não muda, que as coisas não vão para frente, então não adianta servir a Jesus. Essa é a estratégia do inimigo. Mas, meus irmãos, diante dessas palavras, meus irmãos, o que foi que Deus falou com aquele povo? Quando aquele povo, meus irmãos, estavam chorando ali, olhando para a construção do segundo templo, se lamentando, comparando com o templo anterior, meus irmãos. O que Deus fala? A resposta de Deus, meus irmãos,
vem no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 9. Olha que Deus, a resposta de Deus para aquele povo que chorava, comparando o segundo templo com o primeiro templo. O que Deus disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi a resposta do Senhor para aquele povo que estava olhando para trás, comparando o segundo templo com aquele primeiro templo. É assim a resposta que Deus dá para a tua vida, para aqueles que estão comparando a sua vida no passado com agora. Deus diz que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, meus irmãos. Porque na verdade, meus irmãos, o que a gente tem no nosso passado, meus irmãos, é que o inimigo tenta todo tempo querer esconder da gente, mas o que a gente tem no passado é um passado de escravidão, onde nós éramos escravos do nosso pecado, meus irmãos. Porque, meus irmãos, quando nós vivemos uma vida de pecado, o pecado ele nos escraviza. Mas Jesus, meus irmãos, ele é que nos liberta. Porque a palavra do Senhor Jesus diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós serás livre. Ou seja, Deus, ele vem te trazer a verdadeira liberdade. Enquanto você não tem uma vida verdadeiramente com Cristo, você é servo do pecado, você é escravo do pecado. Então o inimigo tenta esconder isso de nós, que na realidade, quando nós não tínhamos uma vida com Cristo, nós éramos escravos do pecado, meus irmãos. Meus irmãos, aqueles homens ali, eles choravam quando eles viram a construção do segundo templo, porque na verdade aqueles homens, eles estavam pensando, eles estavam comparando, porque eles estavam apegados à aparência do templo, do primeiro templo. Porque, meus irmãos, a gente conhece bem que o primeiro templo, o templo de Salomão, era um templo muito bonito, um templo, né, meus irmãos, que chamava muita atenção, era um templo suntuoso. Mas, meus irmãos, Deus hoje quer dizer que ele não está preocupado com a aparência. Tem pessoas aí que vivem na aparência, meus irmãos, porque pessoas que ainda não têm uma vida verdadeiramente com Cristo, ela pode até aparentar que vive bem, que vive feliz, que vive em paz, mas por dentro só Deus conhece. Porque, meus irmãos, a verdadeira paz a gente só encontra com Cristo Jesus, meus irmãos. É uma aparência do inimigo. A gente às vezes vê aquela pessoa ali, nem serve a Cristo e vive feliz. Mas quem conhece o interior dela é Deus. Porque sem Deus é impossível você ter a verdadeira paz dentro de você, meus irmãos. A gente vive, quando a gente vive sem Cristo, nos momentos em que a pessoa está sozinha, só ela e Deus sabe o que se passa dentro do coração dela. Por isso, Deus não está preocupado com a aparência. Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Assim como Ele fez no segundo templo, meus irmãos. Porque Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Meus irmãos, sabe o que aconteceu com o segundo templo que foi construído em Jerusalém? Meus irmãos, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, em carne, como eu e você, Ele entrou no segundo templo. Jesus, Ele não entrou lá no primeiro não, mas Ele entrou no segundo templo. Por isso que Deus vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque esse templo que você está construindo aí dentro de você, é nesse templo que o Senhor Jesus, Ele quer habitar. Assim como Ele entrou no segundo templo. Mesmo o primeiro templo sendo aquele suntuoso, lindo, mas Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele entrou foi naquele segundo templo, a qual esses homens choraram, ficaram se lamentando, lembrando do primeiro templo. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer entrar dentro de mim, de você, e fazer morada, meus irmãos. Então, meus irmãos, que a gente não venha olhar para trás, como o inimigo a todo tempo quer fazer a gente olhar para trás, fazer a gente pensar, meus irmãos, que servir a Jesus não serve de nada. Não, meus irmãos, servir a Jesus, meus irmãos, nos leva à salvação. E como já foi dito aqui, meus irmãos, mesmo que a gente ore e ainda não esteja vendo nada, não se preocupe, meus irmãos. Na hora certa, Deus vai derramar. O irmão já falou aqui, as nossas orações, ela está subindo, meus irmãos, e ela vai descer com resposta na sua vida. Creia, continue firme, continue olhando para Cristo. Continue, meus irmãos, construindo esse templo aí dentro de você. Como construir esse templo, meus irmãos? Renunciando cada dia mais a vida de pecado, procurando se santificar para Cristo. É assim, meus irmãos, que a gente constrói esse templo. Esse templo que Jesus, assim como Ele entrou no segundo templo, Ele quer entrar dentro de mim e dentro de você. Porque Deus quer entrar dentro de nós para fazer coisas novas, coisas maiores, muito melhores e maiores do que a gente já viveu no passado. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
mas a verdadeira é Jesus, porque o diabo ele só veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então o Senhor Jesus Cristo quer que a gente olhe para Ele e continue se esforçando em construir o templo para Ele dentro de nós. Glória a Deus. Dentro de nós. E Ele venha construir uma nova história nas nossas vidas, meus irmãos. Que a gente venha contemplar o Senhor Jesus, quer que a gente persevere, para a gente venha contemplar a glória de Deus em nossa vida. Porque a glória de Deus ela vai se manifestar com perseverança. Porque a palavra de Deus diz que é necessária perseverança, meus irmãos. Uma certa viúva, quando ela queria que o juiz ele julgasse a sua causa, ela bateu na porta do juiz. Aquele juiz ele não queria julgar a causa dela, mas ela insistiu. E aquele juiz ele atendeu a causa daquela viúva. Bem assim na nossa vida. Jesus quer perseverança. Jesus quer que a gente continue batendo na porta dele. Que a gente jamais venha olhar para trás, como o inimigo quer fazer a gente acreditar que o passado era melhor. É mentira de Satanás. Então o passado é um passado de vergonha, é um passado que a gente não tinha a verdadeira paz. E o que Jesus quer comigo e com você é trazer a verdadeira paz. A paz, meus irmãos, que excede todo entendimento. Porque, meus irmãos, a Glória a Deus. ela é diferente da paz que o mundo dá. Porque, meus irmãos, a paz que o mundo dá é uma aparência passageira. Mas a paz do Senhor Jesus, mesmo diante dos problemas, meus irmãos, a gente continua em paz. Porque a gente sabe que a gente não está diante dos problemas sozinho. Nós estamos com Cristo Jesus nesse problema. E é Jesus que Ele peleja por nós, meus irmãos. Quando a gente entrega nossas causas, quando a gente está nos caminhos de Deus, segurando nas mãos do Senhor Jesus, é Jesus que peleja por nós. Ele quer dar a mim e a você essa verdadeira paz. Como Ele disse, meus irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa paz que o Senhor Jesus quer trazer para mim e para você. Então, meus irmãos, não olhe para o lado, não olhe para as críticas, porque críticas vão existir sim, para dizer, porque você era assim antes, agora você é assim, agora você está chato, isso aqui. Vai querer dizer que na nossa vida não muda nada. Meus irmãos, não olhe para Cristo. Quem crê verás a glória de Deus. Continue perseverando. Glória a Deus. Dentro de você, porque o Senhor Jesus ele quer habitar nesse tempo, quer te fazer livre e quer te trazer a verdadeira paz que excede todo o entendimento, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.